Olá, cursistas! Como vão os estudos? Espero que muito proveitosos. Estamos iniciando agora o nosso terceiro encontro da disciplina Operações Imobiliárias. É com grande dedicação que eu e a equipe do Instituto Federal preparamos tudo para que vocês possam se tornar grandes profissionais, para entregá-los preparados para o mercado de trabalho. Mas é necessário que vocês façam a sua parte, pesquisem, estudem, leiam um caderno didático, assistam às aulas e tirem proveito do fórum Tira Dúvidas. Por isso, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois apostem no nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos começar? Na aula passada, estudamos as atribuições do corretor, suas competências, vedações e sanções, detalhando-as através do decreto número 81.171 do Código de Ética, e na aula de hoje vamos fazer um apanhado geral sobre os artigos 722 a 729 do Código Civil Brasileiro, destacando a importância do contrato de corretagem com exclusividade e os prazos e obrigações que o corretor tem que cumprir para a execução do referido contrato. Abordaremos e estudaremos os termos de visitação, vistoria e autorização de venda com e sem exclusividade. Trataremos da importância de cada um deles, a fim de se garantir o cumprimento de todas as cláusulas do contrato e, principalmente, preservar todas as partes para que não ocorra qualquer tipo de preocupação e muito menos danos materiais e morais. Vejamos. O contrato de corretagem e a controvérsia entre mediação e contrato de corretagem. Há linhas tênues na definição de diversos aspectos sobre o contrato de corretagem, especialmente no que se refere ao seu aperfeiçoamento, quando ele se consuma, quais os meios de prova e quando a remuneração é devida ou não ao corretor. O contrato de corretagem ou mediação são tratados como termos sinônimos no Código Civil, podendo ser celebrado até verbalmente. É o que podemos observar nos artigos 723, 725, 726 e 727 do Código Civil. Esses artigos serão melhor abordados na próxima aula, em que trataremos o tema contrato de corretagem de maneira mais específica. Hoje estamos apenas fazendo uma introdução. Os dois temas vêm causando bastante controvérsia entre os doutrinadores. Para alguns, ambos os temas possuem o mesmo significado, ou seja, são sinônimos. Porém, outros defendem que não há correlação entre mediação e corretagem. O posicionamento de que há diferença entre os temas tem prevalecido na doutrina. Os doutrinadores entendem que mediação e corretagem não são sinônimos. O grande doutrinador Pontes de Miranda entende... Volta que eu agarrei, eu escrevi duas vezes. O posicionamento de que há diferença entre os temas tem prevalecido na doutrina. Os doutrinadores entendem que mediação e corretagem não são sinônimos. O grande doutrinador Pontes de Miranda, em resumo, entende que o mediador tem a única incumbência de aproximar as partes e, após isso, deverá deixar que os interessados concluam o negócio jurídico por si ou por procuradores, ao passo que o corretor exerce uma profissão não restrita somente à aproximação, mas de encaminhamento total das questões relativas ao negócio. Na mediação, o mediador deverá sempre ser imparcial, ou seja, não poderá fazer qualquer proposta. Ele se limitará a construir um diálogo entre as partes, de forma que elas mesmas resolvam seus conflitos, o que é completamente diferente da figura do corretor. Na corretagem, o profissional vai buscar os interesses de seu cliente, o melhor valor, a melhor negociação. Por essa razão, torna-se importante fazer a distinção entre corretagem e mediação. Portanto, o contrato de corretagem é aquele por meio do qual uma pessoa se obriga a obter para a outra um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas e sem ligação direta, em virtude de mandato, prestação de serviços ou qualquer tipo de relação de dependência. O contrato de corretagem só foi regulamentado pelo Código Civil de 2002. Antes disso, os corretores eram considerados apenas auxiliares de comércio e, por isso, eram de certa forma disciplinados pelo Código Comercial. Em uma abordagem preliminar, verifica-se que a corretagem contém alguns elementos intrínsecos à sua natureza,
Trata-se de um contrato que define uma obrigação de fazer, obter um ou mais negócios, para outrem, de acordo com as instruções recebidas anteriormente e mediante o pagamento de uma remuneração. A regra geral é de que a remuneração será devida ao corretor se houver o resultado útil do seu trabalho junto à realização do negócio principal, por exemplo, se tiver ocorrido a venda ou a locação. Embora essa seja a regra geral, há exceções e o tema ainda é controvertido e veremos na próxima aula quando que o corretor imobiliário terá direito à sua remuneração e se ela é possível, mesmo quando ele não tenha concluído a negociação. O contrato de corretagem deve obedecer algumas regras e só para introduzir o tema da próxima aula, vejamos quais os primeiros requisitos desse contrato. Em um primeiro momento, devemos nos atentar ao Código Civil, no artigo 104, mais especificamente, que traz as regras para que qualquer negócio jurídico seja considerado válido. Então vejamos. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz. A capacidade do agente é a aptidão para intervir em negócios jurídicos como declarante ou declaratário. É a capacidade de poder assinar o contrato, firmar o negócio. Essa capacidade é suprida pelos meios legais, a representação e a assistência. Os absolutamente incapazes não participam do ato sendo representados pelos pais, tutores ou curadores. Já os relativamente incapazes participam do ato junto com os referidos representantes, que assim os assistem. Lembrando que o Código Civil foi recentemente alterado e agora só serão considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Não existem mais as outras hipóteses. Só o menor de 16 anos que precisará ser representado. O artigo 4º do Código Civil, que traz os que são considerados relativamente incapazes, também sofreu algumas alterações. Retirou, por exemplo, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e aqueles que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. Agora, deve-se levar em consideração se a pessoa pode ou não exprimir a sua vontade. Então, agora, são considerados relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. Inciso 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto lícito, que é aquele que não atenta contra a lei, a moral ou os bons costumes. Comércio de cocaína, por exemplo, não vou poder entrar na justiça para cobrar uma dívida proveniente de uma venda de cocaína, porque vender cocaína é ilegal. O objeto deve ser também possível. Não dá para eu fazer um contrato de compra e venda com você de um lote no sol, porque o objeto é impossível. Ou então, contrato de compra e venda de um imóvel que será seu quando você herdar de seu pai que está vivo, porque não existe herança de pessoa viva. O objeto do negócio jurídico deve ser também determinado ou determinável. O direito admite, assim, a venda de coisa incerta, desde que seja indicada ao menos pelo gênero, por exemplo, casa residencial, e pela quantidade, uma casa residencial. Inciso 3º. Forma prescrita ou não defesa em lei. Em regra, a forma é livre. As partes podem celebrar o contrato por escrito, público ou particular, ou verbalmente, a não ser nos casos em que a lei, para dar maior segurança e seriedade ao negócio, exige a forma escrita, pública ou particular. Aí, nesses casos, o negócio deve obedecer à forma que estiver prevista na lei. Não defesa em lei é o que não for proibido pela lei. Se, porém, faltar ao contrato um desses requisitos, o negócio é inválido, não produz o efeito jurídico em questão e é nulo ou então anulável. Dito isso, antes de aprofundarmos no contrato de corretagem, partamos agora para um assunto que vocês com certeza vão gostar muito no exercício da profissão. Vamos falar um pouco sobre os seus honorários. Quando a gente fala de honorários, a gente está falando do seu salário, de caráter alimentar, da sua sobrevivência. Então o negócio é sério. Porque se o corretor de imóveis não praticar os atos iniciais, como fazer o contrato de corretagem, de prestação de serviços, entre outros,
ele vai ficar sem receber a sua comissão e a comissão do corretor são os honorários. Ou seja, corretor recebe honorário, esse é o termo correto. Ah, o corretor recebe comissão. Sim, é uma comissão, mas a nomenclatura correta é honorário. O corretor é hoje um profissional que tem que ser valorizado, mas para isso ele tem que buscar conhecimento, porque a responsabilidade de um corretor é grande. Se ele cometer um erro, ele vai pagar na justiça civil, vai ser processado aí por danos materiais ou morais. Então cuidado, se cometer um crime, fizer algo que não poderia fazer, vai responder por um processo criminal. E em relação ao CRECE, como vimos, o corretor também poderá ser penalizado, caso atue de forma incorreta, sem ética, sem credibilidade. O CRECE está aqui para isso, para fiscalizar a profissão, para que ela tenha credibilidade no mercado. Então, ser corretor é uma grande responsabilidade. Mas por que isso? Quando a gente fala de corretagem de imóveis, nós estamos falando muitas vezes do único bem da vida do sujeito. O seu cliente pode ser que seja a única compra de imóvel que ele faça na vida dele. Então, quando o sujeito compra um imóvel, ele está realizando um sonho, o sonho da casa própria. Então, daí o tamanho da responsabilidade de vocês como corretores. Mas e quando que o corretor de imóveis tem direito a receber os seus honorários? A partir do momento em que o negócio é finalizado, a profissão do corretor é fim, ela não é uma atividade de meio. Ah, professora, mas eu tirei toda a documentação e o sujeito desistiu. Eu sei disso, mas a profissão de corretor ela é fim. Só vai receber os honorários como forma de comissão assim que finalizar o negócio. Professora, como que eu devo fazer a tramitação de um negócio imobiliário? Quanto mais documento, melhor. Você tem que amarrar a história. A história da corretagem tem que ter começo, meio e fim. E como que eu faço isso? Imagine uma negociação de compra e venda de imóvel. Em primeiro lugar, tem que ter a proposta. O comprador tem que mandar a proposta por escrito. E depois, se o vendedor aceitou, tem que ter o aceite. Tudo isso vocês assinam juntos. Então, tudo tem que estar no papel, tem que estar escrito. Então, vai fazer uma venda? Faz um auto de vistoria para ver como está a propriedade, qual a real situação. Vai entregar a chave? Assina um recibo de que entregou a chave. E o que mais, professora? Contrato de honorários de corretagem. Tem que fazer. Ah, não quero fazer. Vamos fazer de boca só. Apesar de ser lícito, é muito arriscado. Se você tem um contrato e você foi contratado para intermediar aquela relação, isso te protege de um possível golpe. Vai que o vendedor não quer te passar a comissão. Então, tem que ter o documento. Que documento? Contrato de honorários de corretor, uma autorização de serviço, ou seja, autorização para fazer a venda, a locação daquele imóvel. Tem que fazer isso. O CRECE, como já vimos, também exige isso do corretor. Quando a gente fala de honorários, temos que observar a tabela do CRECE. Ah, professora, posso cobrar mais do que a tabela do CRECE? Claro que pode. Você é quem faz seu preço, o que é justo. Você analisa quanto de trabalho vai ter e faz o seu preço. Agora, essa tabela tem a previsão dos valores mínimos. Você não pode cobrar menos do que tem nela, senão você estará desvalorizando a profissão. Cabe uma representação se outro corretor ficar sabendo, o CRECE ficar sabendo, cabe punição contra você, porque tem que cobrar o valor mínimo. Quem é que tem o dever de pagar esses honorários do corretor? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre. Bom, em tese, a comissão do corretor é devida pelas partes, visto que usufrui igualmente do trabalho por ele desenvolvido para a conclusão do negócio. Vale dizer que não se trata de uma obrigação solidária, ou seja, em que ambas as partes têm a mesma obrigação de pagar na mesma proporção, mas entende-se que trata-se de duas relações distintas com as partes, sendo cada parte obrigada a pagar a sua cota. Porém, se somente uma das partes encarregou o corretor de procurar um negócio determinado, essa parte é que terá a obrigação de pagar a referida remuneração. Mais uma coisa, se a lei ou o contrato não determinar quem deve pagar a comissão de corretagem, devemos buscar nos usos e costumes a solução para tal problema. Usualmente, no nosso direito, quem paga a comissão é quem procura os serviços do corretor, como, por exemplo, nos contratos de compra e venda, em que o vendedor é quem terá a referida incumbência. A solução adotada parece
para a doutrina, para os juízes e para os envolvidos, ser a mais lógica, visto que aquele que contrata o corretor é quem deve remunerá-lo pelo serviço prestado, já que o terceiro não estabelece nenhuma relação jurídica com esse. Assim, para assegurar o recebimento desses valores a título de honorários, o corretor deverá, de imediato, na contratação pelo cliente, elaborar um contrato escrito. Professora, como eu vou fazer esse contrato de prestação de serviço? Como que ele deverá ser feito? Então, vamos a partir de agora analisar uma das formas, uma das espécies de contrato para que você, corretor, se resguarde futuramente. O contrato de corretagem. O Código Civil brasileiro traz as obrigações do contrato de corretagem, bem como as responsabilidades e compromissos do corretor no exercício da mediação, além dos critérios de remuneração, dos prazos e da importância do contrato de corretagem com a cláusula de exclusividade. Entretanto, nem sempre foi assim. Antes de 2002, antes do nosso atual Código Civil, não existia qualquer menção ao contrato de corretagem. Os corretores, por serem considerados auxiliares do comércio, tinham sua profissão disciplinada pelo Código Comercial. Entretanto, no Código Comercial não havia nada relacionado ao contrato de corretagem. Portanto, antes de 2002, o direito brasileiro tinha uma lacuna quando se tratava de contrato de corretagem, que somente foi sanada com a entrada em vigor do Código Civil. A partir do novo Código Civil, com os artigos 722 a 729, passamos a ter disposições bem completas quanto ao contrato de corretagem. Passamos a ter abrangida todas as modalidades de corretagem. Vamos passar então para a análise de alguns desses artigos. Artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Então, pela leitura desse artigo, a gente pode concluir que o contrato de corretagem somente irá existir caso o corretor contratado, aquele quem está obrigado a obter um ou mais negócios, não tenha nenhum vínculo, mandato, prestação de serviços ou qualquer relação de dependência com a pessoa que o contrata. Assim, a efetiva prestação do serviço de corretagem vincula-se a uma condição: o corretor não possuir nenhuma relação de dependência com quem o contrata. Ele, de maneira independente, irá adotar medidas para que duas pessoas realizem algum negócio. Artigo 723. Corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Vocês se lembram que lá na primeira aula nós falamos sobre esse artigo? Pois é, então só para ficar bem claro, vocês no exercício da profissão de corretor devem tomar todos os cuidados, todas as cautelas sobre o negócio a que estão responsáveis, não podendo depois alegar desconhecimento. A punição, o risco de responder por perdas e danos existe mesmo que vocês não tenham concorrido para com a fraude. Basta mostrar que agiram com negligência, sem prudência, não emitiram as certidões, não buscaram todas as informações sobre o objeto do negócio e sobre as partes envolvidas. Por isso, a necessidade de documentar tudo o que forem fazer. Insisto muito nessa informação para deixá-los bem atentos e evitar que corram esse tipo de risco. Além disso, o novo Código Civil traz ainda solução para diversos problemas concretos sobre a remuneração, objeto de muitas demandas judiciais. Se a remuneração não for fixada em lei ou no contrato, deve ser fixada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Havendo a cláusula de exclusividade, a comissão é devida, mesmo se o negócio for realizado sem a mediação do corretor, exceto se houver inércia ou ociosidade por parte do profissional.
A remuneração também é devida, mesmo no caso de dispensa do corretor ou após o prazo determinado no contrato de corretagem. Se em ambos os casos o negócio tiver sido efetuado em razão da mediação do corretor, também é devida a comissão se o negócio não for efetuado por arrependimento das partes. E por fim, sendo o negócio concluído em razão do trabalho de mais de um corretor, os honorários devem ser repartidos igualmente, salvo disposição em contrário. São essas principais regras do novo Código Civil sobre a matéria de corretagem, garantindo não só os direitos do contratante, como também do profissional, pela previsão de normas sobre a remuneração. De acordo com o que está expresso nos artigos 722 a 729 do Código Civil, a doutrina vem qualificando o contrato de corretagem como bilateral, acessório, oneroso, aleatório e consensual. Os contratos bilaterais são também chamados de sinalagmáticos. Nossa, piorou, professora. Eu explico. Esses contratos são aqueles que, no momento de sua celebração, geram obrigações recíprocas para as partes contratantes, de tal modo que cada contratante tem o direito de exigir o cumprimento do pactuado da outra parte. Desse modo, podemos perceber que o contrato de corretagem ele é bilateral, uma vez que gera obrigações para as duas partes envolvidas no acordo. Ou seja, o corretor, através dos seus contatos e experiência, fica obrigado a buscar os interesses pelo negócio e o cliente deverá pagar-lhe pelo serviço prestado. Estão vendo aí a via de mão dupla? Eu me obrigo a buscar, realizar o negócio e você a me pagar por esse serviço. O contrato de corretagem é classificado ainda como contrato acessório, que é aquele que depende juridicamente de outro contrato, chamado de principal. Como assim, professora? Para que ele exista, posteriormente deve ser elaborado um outro contrato entre aquele que te contratou e um terceiro. Por exemplo, um contrato para vender um imóvel entre o proprietário do imóvel que te contratou e o comprador do imóvel, que é o terceiro. Além disso, o contrato de corretagem deve ser oneroso, ou seja, ambas as partes visam vantagens e os ônus impõem-se a ambas as partes. Ainda não entendi, professora. No contrato de corretagem, ambas as partes têm benefícios. De um lado, nós temos o contratante, que recebe a prestação de serviço, que tem o seu imóvel administrado pelo corretor, ou que encontra um terceiro interessado em seu imóvel em razão da prestação de serviço do corretor. E de outro lado, temos o contratado, que irá receber os seus honorários pela prestação de serviço. Ou seja, existem as vantagens para ambos os lados e também os ônus e as obrigações. O contrato de corretagem é também aleatório. O que significa essa característica? Alia significa risco, ou seja, o contrato de corretagem está sujeito às incertezas do acaso. E quem suporta o risco? Naturalmente será o corretor, porque é ele quem corre o risco de trabalhar, prestar um serviço e não receber, uma vez que a sua atividade é considerada uma atividade de fim e não de meio. E por que existe esse risco? Porque apesar do corretor trabalhar duro, fazer tudo o que está ao seu alcance, o resultado depende de outras circunstâncias, entre elas a declaração de vontade da pessoa que está obrigada a pagar a comissão. O contrato de corretagem também deve ser consensual, porque se concretiza pelo simples acordo de vontade das partes. Como já vimos, o contrato pode ser escrito ou verbal, então não existe uma forma prevista para que ele seja celebrado. Hoje em dia, por exemplo, muitos contratos são firmados por e-mail. Eu envio o contrato por e-mail, a proposta de serviço, e o contratante, através de e-mail, também envia o aceite. Aí pronto, nós temos um contrato firmado. Ele é consensual porque pode ser concretizado pelo simples consenso das partes, sem a necessidade de qualquer formalização exigida por lei. Ou seja, é livre a sua celebração, podendo ser inclusive verbal. Vejamos que o professor Caio Mário fala sobre o contrato de corretagem. Como o contrato consensual que é, não exige observância do requisito formal, basta o acordo de vontades, que se prova por qualquer meio, mas é necessário que exista, isto é, que o corretor seja encarregado de agenciar o negócio. Se o dono deste anuncia diretamente a aceitação de oferta, não está obrigado a pagar comissão a quem quer que se lhe apresente como agenciador, espontâneo ou acompanhado
ou acompanhando o candidato, ainda que com este se faça o negócio, porque a comissão é devida em razão do contrato e este não existindo é indevida. Contrato de corretagem com exclusividade. Agora que já fizemos uma análise do contrato de maneira geral, vamos partir para o estudo do contrato de corretagem com exclusividade. Nós vimos que, pela regra, o Código Civil não pede que o contrato de corretagem seja escrito. Não existe uma formalidade, mas vocês, como futuros corretores e meus alunos, não vão cair na besteira de prestar um serviço apenas contando com um acordo verbal. Vocês vão fazer um contrato escrito, com tudo o que tem direito. E para isso nós vamos estudar uma espécie de contrato que gosto bastante, que é o contrato de corretagem com cláusula de exclusividade. Então vejamos o que reza o artigo 726 do Código Civil. Artigo 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Pelo que podemos ver, então, todo contrato de corretagem ajustado com exclusividade tem que ser escrito, não dá para ser verbal, até porque é o meio de provar que esse contrato foi feito com cláusula de exclusividade. Esse é o principal requisito do contrato de corretagem com exclusividade. E qual a vantagem dessa cláusula de exclusividade, professora? Bom, essa cláusula assegura o corretor a sua remuneração integral, mesmo que o contrato tenha sido realizado sem a sua mediação. Como assim? O tempo inteiro no mercado de trabalho vocês encontram pessoas querendo tirar proveito de outras, e não é diferente na corretagem. Muitas vezes o cliente contrata para realizar a intermediação. Você trabalha duro, consegue aproximar o terceiro interessado no imóvel e seu cliente, no intuito de não pagar a sua comissão, realiza a venda, a locação ou a transação diretamente com esse interessado. E depois alega que não tem que pagar a comissão porque não foi você quem firmou o contrato. Ou então, às vezes acontece de você correr atrás, de divulgar o imóvel, reunir toda a documentação e outro corretor passar na sua frente e fechar o negócio, te deixando sem sua comissão. Então, por isso o Código Civil veio trazer essa possibilidade de um contrato com exclusividade, para proteger o corretor, para que esse não fique sem a segurança de receber os seus honorários, principalmente diante da má-fé do cliente ou de outro corretor. Assim, desde que o contrato seja escrito, o contrato de corretagem com exclusividade dá ao corretor o benefício de receber a remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem sua mediação. Ou seja, a presente cláusula de exclusividade no contrato de corretagem serve para garantir o recebimento dos serviços prestados, mesmo que não tenha sua participação direta no negócio, salvo, é claro, se for comprovado que o corretor foi inerte e ocioso, que ele não trabalhou para conseguir a transação. Assim, se o comitente realizar o negócio sem a participação direta do corretor e existir um contrato de corretagem por exclusividade escrito, o corretor terá direito ao pagamento integral da comissão ajustada. Essa cláusula, apesar de visar principalmente a segurança do corretor, traz também uma vantagem para as outras partes do negócio também, em razão da fidelidade na prestação do serviço. O corretor fica obrigado a correr atrás, trabalhar, para não correr o risco de ficar sem a sua comissão. Vamos analisar então o modelo de contrato de corretagem que temos em seu caderno didático. Modelo de contrato de corretagem com exclusividade. Nessa primeira parte, temos que fazer a qualificação completa das partes. Nome completo, documentação, endereço, profissão, lembrando da necessidade de tirar cópia de todos os documentos. Todos os documentos originais para juntar ao contrato. Logo após, temos que especificar qual o imóvel que será objeto do contrato, dizendo se é um imóvel comercial, residencial, o endereço e qual será a transação realizada, como, por exemplo, se será uma locação, uma venda. Na primeira cláusula, temos
as condições propostas do seu cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, o contrato é para vender um imóvel. Então, você colocará por quanto você deverá oferecer o imóvel e a forma de pagamento possível. Isso é tudo, na realidade, uma autorização de venda dentro do contrato de corretagem. Na segunda cláusula, temos expressamente o prazo da exclusividade, de quando até quando será assegurado o corretor a exclusividade. Já a terceira cláusula traz o valor dos honorários do corretor, qual percentual, como ele será pago. Traz ainda alguns parágrafos que prevêem em qual momento será efetuada a transação, como por exemplo nos casos de um imóvel custar mais de 30 salários mínimos, em que a transação é considerada efetuada a partir do registro da escritura em cartório ou nos casos em que for menor, em que a transação será considerada efetuada depois da entrega do imóvel. Já o parágrafo 2º traz que será da mesma forma devida a comissão se no prazo de validade ou após o vencimento do presente instrumento for efetivada transação com adquirente apresentado pela firma ou por terceiros, aquele ligado por relação de parentesco, afinidade ou quaisquer outros vínculos jurídicos. Ou seja, mesmo que a transação seja feita diretamente com o adquirente, que só conheceu o imóvel e o vendedor por causa do corretor, ou com algum dos parentes do adquirente, o corretor terá direito à comissão. Importante também trazer outras hipóteses em que fica assegurada a remuneração do corretor, como, por exemplo, se o prazo de validade do presente contrato, o contratante vier a desistir ou arrepender-se da transação, manifestar recusa arbitrária ou efetivá-la diretamente ou por intermédio de terceiro, ou se, mesmo após o vencimento do prazo do contrato, o contratante efetivar a transferência para um adquirente que foi apresentado pelo corretor em qualquer época ou com quem ou ele já tem iniciado as negociações, na vigência do prazo de exclusividade do contrato, comprovando mediante relação escrita, por isso, a importância do termo de visitação que iremos ver, que comprova que foi você, corretor, que mostrou o imóvel para o adquirente. Nesses casos, o corretor também mantém o seu direito à remuneração, mesmo não tendo realizado o contrato. O contrato ainda deve conter as condições em que o imóvel se encontra, além de prever que não existem impedimentos com o imóvel. No mais, o contrato deve ter o local de assinatura e a data, além das assinaturas das partes e de mais 2 testemunhas. Claro que essas cláusulas são apenas sugestões, não precisa estar nessa ordem. E também podem ser estipuladas outras cláusulas dependendo do caso concreto. Agora vocês devem tomar cuidado, porque o contrato deve estar bem elaborado. E aconselho que vocês coloquem no mínimo essas disposições que vimos agora. Além disso, essa é só uma espécie de contrato de corretagem. Cada caso deve ser ponderado, pois muitas vezes o cliente não quer essa exclusividade. Ele quer contratar o máximo de profissionais para que o negócio seja realizado o mais rápido possível. E isso fica a critério de vocês. Se vocês aceitam firmar um contrato de corretagem simples, se vale a pena, porque talvez você já até tenha algumas pessoas que possam estar interessadas, já confie que vai conseguir realizar o negócio e não vai deixar de prestar o serviço para o seu cliente apenas em razão do medo de ele passar para outro corretor. Então, cada caso é um caso, mas lembrando que aconselho sempre fazer um contrato escrito. Agora, olhando de um contexto geral, na minha opinião, o contrato de corretagem com exclusividade é sempre a primeira opção. Para o corretor, a exclusividade permite que ele direcione 100% de concentração naquele imóvel, gerando interesse em divulgá-lo e a fazer parcerias. Já para o proprietário, também é importante para que o imóvel não entre em um verdadeiro pregão, normalmente realizado pelos corretores interessados em vendê-lo, com o preço sempre para baixo. A falta de exclusividade desvaloriza o imóvel e sinaliza para o mercado que o imóvel pode estar com algum problema, ou que o vendedor está desesperado para vender, o que é péssimo em uma negociação.
Além disso, a exclusividade proporciona maior autonomia para o corretor de imóveis fazer parcerias e realizar maior divulgação, alcançando resultados melhores rapidamente. Por isso, tentem sempre que possível firmar o contrato com exclusividade. Explique as vantagens para o seu cliente, para que ele analise melhor essa possibilidade. Termo de visitação. É o documento por meio do qual o corretor tem a garantia e o registro de que realmente mostrou o imóvel, ou seja, de que está trabalhando e se dedicando ao serviço para o qual foi contratado. Nós conversamos anteriormente sobre a importância desse documento, mas cabe lembrar para que ele serve, se ele é necessário, se é obrigatório. Vocês corretores, além dos seus direitos, têm muitas obrigações. Muitas vezes, alguns corretores firmam um contrato de corretagem com exclusividade com várias pessoas, assumem vários compromissos e depois não dão conta de realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Ou acabam ficando preguiçosos, já que têm a certeza de que aquela remuneração será dele. Eu fiz um contrato de exclusividade, estou seguro, dá para empurrar para frente, depois eu mostro. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Mesmo no caso de um contrato com exclusividade, o corretor poderá perder a sua remuneração se ficar provado que ele foi ocioso, que ele não buscou a realização do negócio. Por isso, a importância de registrar que você realmente mostrou o imóvel. Além disso, o termo de visitação assegura o direito de preferência na venda, resguardando assim ambas as partes em uma possível negociação. E o que deve ter nesse termo de visitação? Nesse termo deverão ser anotadas as observações feitas por aquele que interessou pelo imóvel, para que não fique em dúvida se a transação for efetivada posteriormente. É claro que ele não evita que o corretor perca a comissão por direito, mas deixe o cliente inibido de agir de má fé. E é muito comum um corretor de imóveis marcar com o cliente uma visita em uma casa à venda e esse, depois que termina a visita, vai até algum vizinho tentar descobrir informações sobre o proprietário, buscando realizar um contrato direto com esse e, quem sabe, conquistar um desconto, deixando o corretor, que teve todo o trabalho de pesquisa, divulgação e preparação, de fora da negociação e sem receber a sua remuneração. Ou ainda existem casos em que uma pessoa entra no imóvel, vai fazer essa visita com o intuito de conhecer o imóvel e praticar algum delito. Assim, como existe esse termo, com todas as informações do visitante, ele pode ficar inibido a agir de má fé. Ou caso ele cometa esse delito, você, corretor, fica mais resguardado. Pode provar que não teve nada a ver com a situação e informar os dados daquele que cometeu o delito. Diante de tal situação, o termo de visitação serve para comprovar a relação existente entre o vendedor e o comprador, podendo assim ser usado como meio de prova para possíveis procedimentos legais, tais como o ajuizamento de uma ação de cobrança de honorários para receber os valores não pagos a título de comissão da venda e ainda para evitar constrangimentos futuros, caso algo aconteça com o imóvel oferecido. Por causa dessas situações, o corretor deve apresentar o termo de visitação e exigir do possível interessado os documentos originais, a fim de que possa preencher e conferir todos os dados. Vamos agora para a análise de um modelo de termo de visitação. Modelo do termo de visitação. Esse modelo é sugerido pelo CRESSE, ou seja, você pode fazer o seu. Esse aqui é só uma sugestão. Primeiro devem conter os dados do corretor, ou então da imobiliária, com endereço, número do CRESSE e aqui, em requisição de saída, vocês devem colocar qual é o número dessa visitação. Por exemplo, se é a segunda pessoa para quem mostra o imóvel, deve conter o número 2. Depois é importante falar qual a espécie de transação, qual a finalidade do imóvel, se será para venda ou locação. Depois, é necessária a qualificação completa de quem está indo realizar essa visita. O CRESSE ainda aconselha colocar a data da visita, a hora de saída e a hora de retorno, e ainda o valor do imóvel. Aqui no caso, o valor para venda e a proposta oferecida por quem visitou o imóvel, com as suas observações sobre o imóvel e a negociação.
Lá no final, é só colocar a expressão: declaro que visitei nessa data o imóvel acima com autorização do proprietário. E, por fim, local, data e assinaturas, principalmente de quem visitou e do proprietário, para confirmar que tomou conhecimento da proposta e das possíveis sugestões. Bom, pessoal, todos esses modelos que estamos usando são apenas sugestões que são aconselhadas pelo próprio CRES e COFES. Esses e muitos outros modelos de documentos vocês podem encontrar na página da internet do CRES de Pernambuco. O link vocês encontram lá na sala virtual. Bom, com isso então encerramos os assuntos da nossa terceira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre esses temas de grande importância para vocês. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula!